O que você sente quando você peca? Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Kaique Santos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu pequei, e agora? Como lidar com o pecado? Sabemos que o pecado, ele não somente traz separação entre nós e Deus, mas todo cristão, por mais que ele ame a Jesus, em algum momento da sua vida ou da sua jornada, infelizmente ele pecou. Aliás, quando nós olhamos para a origem da criação, do homem em si, nós sabemos que já nascemos do pecado. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e todos estão destituídos, ou seja, separados da glória de Deus. Sabemos que o pecado, ele traz separação entre nós e Deus. Mas a pergunta que eu fiz até então é: o que acontece comigo e com você? O que acontece conosco? O que nós sentimos quando nós pecamos? Sabe, eu converso com muitos jovens, com muitas pessoas, independente da idade, que quando o assunto é pecado, muitos se escondem. Muitos se afastam, talvez com medo, com vergonha, porque sabe que não fez o que deveria ter feito. Só que nós sabemos que se esconder do Senhor ou fugir da presença do Senhor não é a melhor das escolhas e não é uma escolha sábia. Sabe, confundimos, queridos, a diferença entre a religião e de fato o que é o verdadeiro evangelho. A religião coloca algo na nossa mente, no nosso coração, parecido com a seguinte frase: eu fracassei, eu estraguei tudo e agora o meu pai vai me matar. Porém, o Evangelho traz um outro sentimento ao nosso coração. Em uma seguinte frase: eu estraguei tudo, eu pequei, mas eu preciso da ajuda do meu Pai. São contextos parecidos, mas o posicionamento é diferente. Sabe, eu não quero que você se acostume com o pecado. Pelo contrário, o pecado ele não combina com você. O pecado não combina com aquele que é seguidor, aquele que é filho e filha de Jesus. Aquele que realmente ama ao Senhor tem que se afastar de todo o mal. 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se nós afirmarmos que nós não temos pecados, nós estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas aquele que confessa os seus pecados, Deus ele é fiel e justo, não somente para perdoar os nossos pecados, mas também para nos abençoar e nos purificar de todo mal. Sabe, querido, por mais que seja delicado tocar num assunto como esse, nós, como cristãos, precisamos aprender a lidar de uma forma muito mais sábia com o pecado. Sabe, eu não estou falando isso porque eu seja a pessoa mais santa, pelo contrário, mas eu busco sempre me purificar e fazer uma autoanálise do meu coração. Eu quero fazer aqui dentro desse contexto um paralelo de dois homens que foram levantados por Deus, tanto Saul como Davi, levantados como rei de um povo, não só como influência, mas como autoridade. Porém, o comportamento de um é totalmente diferente do comportamento do outro quando o assunto é pecado. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo de número 16, nós vemos a história de Saul, um homem que foi levantado por Deus, mas que através da sua desobediência e não pegar aquilo que era considerado como despojos de um exército, de um povo inimigo, de um povo que era contrário ao Senhor, ele traz isso consigo, trazendo a seguinte desculpa, que aquilo que ele tinha pegado em batalha, ele não somente estava desobedecendo ao Senhor, mas na sua desculpa ele disse que isso seria entregue a sacrifícios. Mas o profeta Samuel, no versículo 22, diz que o Senhor ele não se preocupa com sacrifícios ou holocaustos, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Ou nós entendemos que a nossa obediência ela é fundamental, principalmente quando o assunto é pecado. O fato de nós obedecermos a Deus nos blinda de todo o mal, de toda a tentação. Sabe uma frase que eu amo muito, que é a seguinte: o nosso arrependimento precisa ser tão escandaloso quanto o nosso pecado, porque quanto mais eu me arrependo no meu coração, mais eu me aproximo de Deus. Só que após essa sentença de Samuel sobre a vida de Saul, ele não só queria o perdão de Deus, mas ele queria ser reconhecido ainda por sua autoridade, pela a sua condição, o seu status. E sabemos que com Davi foi exatamente o contrário, quando ele é questionado pelo profeta Natan acerca do seu próprio pecado que foi exposto. A única coisa que Davi ele pede é que Deus não tirasse dele
o próprio Espírito. Não é à toa que os Salmos de número 51 é conhecido como os Salmos do arrependimento, porque Davi, ele não estava preocupado com o seu status, com a sua autoridade, com a sua posição. Pelo contrário, Davi, ele se preocupava somente com o seu relacionamento com Deus. A religião coloca na nossa cabeça que Deus, ele é um carrasco, mas Deus, ele é o nosso Pai. E nós não devemos criar relacionamentos com regras. O nosso relacionamento é com princípios, que é aquilo que Deus, ele tem para cada um de nós. Claro que todo pecado tem as suas consequências. Eu não estou dizendo isso para te influenciar a pecar. Pelo contrário, você é um filho de Deus e uma filha de Deus. E o seu comportamento, as suas escolhas precisam ser correspondentes a isso. Mas o que eu quero que isso entre e penetre o seu coração é que pouco importa a sua reputação. O mais importante é buscar a presença e o relacionamento com o nosso Deus. Não existe uma cartilha para falar, Kaique, eu preciso me comportar dessa forma porque assim eu não vou pecar. Eu acredito que cada um conhece a sua história, os seus pontos fracos e aquilo que precisa realmente melhorar em Deus. Mas se eu pudesse citar aqui alguns conselhos ou um caminho muito prático para que você vença nessa área da sua vida, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer que nós pecamos. Precisamos reconhecer que nós, de alguma forma, desobedecemos ao Senhor. Um segundo passo, talvez, após esse reconhecimento, é que precisa haver em nós um arrependimento sincero, não um remorso, onde nós nos sentimos tristes, chateados, mas logo em seguida são as mesmas atitudes, o mesmo comportamento. Eu estou falando como uma pessoa que quer vencer, estou falando como uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Então, a sua postura, a sua escolha, a sua identidade, ela é diferente. Não apenas reconheça, não apenas se arrependa, mas é muito importante, você precisa receber o perdão de Deus. Talvez você construiu toda a sua vida dentro de uma sentença, vivendo uma vida de autocomiseração, se condenando por algo que nem Jesus te condena mais, se martirizando por algo que Jesus já te perdoou, carregando talvez um fardo que nem é seu mais, que você já recebeu esse perdão, que esse perdão que está sendo liberado sobre você traga uma condição como uma nova oportunidade de vida, de chance. É claro que isso precisa trazer sobre você também uma mentalidade renovada no Senhor, para que as suas atitudes não sejam mais as mesmas e para que você não caia nas mesmas áreas. Tome muito cuidado e atenção para todos os gatilhos. Quais são os lugares que te faz pecar? Quais são os momentos, as lembranças, talvez aquilo que você assiste, talvez aquilo que você toca, talvez seja aquilo que você olha. Eu não sei quais são os seus gatilhos. Eu sei que eu já entristeci muito o Espírito Santo, mas eu sei que eu venci também pedindo ajuda. É claro que a palavra de Deus traz base para nós. Se nós confessarmos os nossos pecados para Deus, nós somos perdoados. Mas quando confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. E eu creio que Deus, ele não quer somente perdoar você. Deus, ele quer curar você. É claro que você não, por sabedoria, não vai sair compartilhando ou expondo seus pecados para todas as pessoas. Mas as pessoas que cuidam de você, pessoas que de alguma forma estão intercedendo por você, trazendo algum tipo de mentoria, algum tipo de pastoreio, algum tipo de discipulado, é para essas pessoas que você precisa abrir o seu coração. É para essas pessoas que você precisa confessar que você precisa de ajuda. E isso não te torna uma pessoa pior ou uma pessoa mais suja ou algo do tipo. Pelo contrário, você está buscando um caminho de restauração que poucas pessoas são humildes o suficiente para reconhecerem que precisam dessa ajuda de fato. O texto também de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz que Deus, ele não somente conhece o nosso coração, mas diz: lembra-te de onde caíste e volte ao primeiro amor. Mas o texto também fala sobre as primeiras obras. Isso nos traz uma direção que eu preciso me lembrar. Qual foi o momento da minha queda? Qual foi o momento que eu me separei de Deus e eu preciso voltar? Mas eu preciso voltar para esse primeiro amor e voltar sendo uma pessoa ativa, trabalhando na obra do Senhor, porque foi para isso que Jesus, ele me chamou e ele te chamou. Ele não te chamou para ser escravo de um desejo, de um pecado, de algo que só paralisa você e torna você uma pessoa talvez mais traumatizada com tantas tentações e se relacionando com tantas coisas que te afastam de Deus.
Eu acredito que a proposta de Deus para mim e para você é uma vida abundante, uma vida em alegria, uma vida em santificação, uma vida onde temos plena confiança e relacionamento com esse amor. A religião sempre vai apontar para regras, mas o Evangelho sempre nos direciona ao relacionamento. Se você viva as melhores experiências com Jesus de toda a sua vida, que você não paralise a sua vida, o seu chamado, o seu ministério por conta de um erro e se esqueça de toda a sua jornada com Jesus. Sabe, uma falha, um erro não justifica toda a sua jornada. Aquilo que Deus te chamou é algo muito maior do que apenas um erro, um pecado. Busque ajuda, busque reconhecer, busque uma nova oportunidade, mas não se afaste da presença do Senhor por nada, muito menos por vergonha. Ou talvez você esteja pensando, mas o que as pessoas vão pensar, como eu vou conseguir dar a volta por cima? O mais importante é aquilo que Deus pensa ao seu respeito, não o que pessoas vão pensar, não o que pessoas vão desejar, é aquilo que o Senhor espera e confia de você. Eu quero finalizar esse vídeo falando diretamente ao seu coração. Eu acredito que essa mensagem falou profundamente ao seu coração, porque de alguma forma esse vídeo chegou até você e talvez você passou dias, semanas, meses, anos da sua vida parado, sendo que Jesus ele tem uma vida incrível para você. Eu quero orar por você que quer vencer esse pecado. Eu quero orar por você que quer vencer qualquer vício que tenha te afastado de Deus. Não se esqueça que o nosso arrependimento, ele precisa ser mais escandaloso do que o nosso pecado. Que a sua obediência seja a sua maior virtude e que você jamais se esqueça que não é um pecado que vai te impedir de viver os sonhos e os planos de Deus. Busque ajuda, busque mudança. Cuidado com os lugares que você frequenta, pessoas que você conversa, mas jamais se esqueça do quanto Jesus ele te ama e o quanto ele marcou a sua vida. Não é à toa que aquele que pisou no Santo dos Santos, ele não consegue viver em outro lugar. Eu quero, nesse momento, orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu creio que essa mensagem chegou ao coração dos teus filhos e de todas as suas filhas, Pai. O pecado, desde a criação da humanidade, tentou trazer separação entre nós, Pai. Entre o Criador e a criação, o Pai e os seus filhos. E Senhor, eu quero orar por cada um que está tentando vencer os pecados, sejam vícios, sejam tentações. Pai, dê sabedoria aos teus filhos em meio a tantos gatilhos, a tanta pressão que o mundo tenta colocar sobre nós, Pai. Mas que toda regra, que toda religião caia por terra em nome de Jesus. Que nós sejamos como Davi, um homem que reconhece que pecou contra o Senhor, mas um homem que se volta com um coração quebrantado e arrependido diante de Ti, Pai. Nós queremos confessar os nossos pecados para alcançar o teu perdão, mas precisamos da ajuda de pessoas, porque nós também queremos alcançar a cura que vem do Senhor, Pai. Por mais que a tua palavra já nos ensinou que todos pecaram, mas nós queremos, Pai, o teu perdão, nós queremos o teu toque, porque nós não queremos nos sentir sujos, Pai, e entristecer o Senhor, porque aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é algo muito especial, Pai. O Senhor marcou as nossas vidas, o Senhor tem perdoado o nosso coração. Eu oro para que os seus filhos consigam vencer cada pecado, Jesus, e que o Senhor continue sendo glorificado através da vida dos teus filhos. Que seja um dia onde venha ficar marcado no coração de cada um, Pai. Honra os teus filhos, levanta, Pai, purifica, restaura, renova. É o que eu oro, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, se esse vídeo tocou o seu coração de alguma forma, eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu comentário, o seu like, o seu pedido de oração e que você compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, pessoas que você conhece que de alguma forma estão lutando contra algum pecado, contra alguma tentação. E eu quero finalizar novamente com essa frase: que o nosso arrependimento seja mais escandaloso do que o nosso pecado. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.